Olá pessoal, meu nome é Daniel Machado, eu sou cirurgião plástico e hoje a gente vai falar sobre os top 5 alimentos ricos em estrogênio que você absolutamente deve evitar para se manter saudável, ficar cada vez mais saudável. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alimentos ricos em estrogênio que você deve evitar e que podem bagunçar a sua saúde porque eles causam um monte de problemas hormonais. Tem um monte de coisas que as pessoas comem hoje em dia que estão desorganizando totalmente os hormônios delas, fazendo com que o estrogênio fique muito elevado e com que a progesterona fique muito baixa. E isso daí gera um enorme desequilíbrio orgânico. Alguns dos efeitos colaterais de consumir muitos alimentos ricos em estrogênio são para os homens, por exemplo, o desenvolvimento de características mais femininas, como mamas, por exemplo, a famosa ginecomastia. Eles também podem ter uma distribuição de gordura mais característica do corpo feminino, entre outras coisas, como por exemplo, obesidade, cansaço frequente, impotência sexual, diminuição da libido, entre um monte de outras coisas que a gente quer absolutamente evitar. Para as mulheres, o excesso de estrogênio também causa um monte de problema. Problemas de saúde como hipotireoidismo, doenças autoimunes, fadiga crônica, aquela sensação de estar sempre esgotado e até câncer de mama e câncer de ovário, isso aí entre outras coisas. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os 5 alimentos e produtos à base de estrogênio ou que contêm substâncias que se comportam como estrogênios, que são os chamados xenoestrógenos, que você absolutamente quer evitar no seu dia a dia. E no finalzinho desse vídeo eu também vou falar sobre um alimento que você deve adicionar à sua dieta para te ajudar a ficar desintoxicada, desintoxicar o seu corpo do excesso de estrogênio e ajudar a melhorar ainda mais a sua saúde. Então vamos lá. Primeiro alimento que você deseja evitar e que contém muito estrogênio é a soja. Hoje a gente sabe que os produtos à base de soja, especialmente da soja processada, são geneticamente modificados. Então, seja leite de soja, proteína de soja em pó ou mesmo grão de soja comum, todos esses alimentos você deve evitar. A soja ela começou a ser consumida em grandes quantidades alguns anos atrás, porque ela foi feita propaganda de que ela era muito popular em Okinawa, no Japão, onde as pessoas têm uma longevidade grande, né, tem essa fama, e foi transportado esse hábito para cá. Mas o que não se diz é que os japoneses consomem um tipo diferente de soja que não tem absolutamente nada a ver com essa soja geneticamente modificada que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados e nas lojas de produtos naturais mesmo, né, que muita gente pensa que é saudável. A soja saudável consumida pelas pessoas de Okinawa é de um tipo especial, chamado de natto, que é basicamente um grão de soja fermentado. É por isso que ela está cheia de probióticos, de vitamina K2, entre outras substâncias que são benéficas e está livre dos efeitos estrogênicos ruins, né, dos produtos feitos com soja comum. Então, novamente, a soja é um alimento rico em estrogênio número 1, do qual você precisa ficar longe. Então, o alimento número 2 é o açúcar e os alimentos com alto teor de carboidratos, principalmente as farinhas, sejam elas de trigo, milho, mandioca, entre outras, incluindo aqui a farinha de tapioca. Isso mesmo, a farinha de tapioca. E essa aqui eu vou explicar em mais detalhes daqui a pouquinho. Tanto a sacarose, que é o açúcar de mesa comum, né? Mesmo o mascavo ou demerara, quanto os carboidratos refinados, que são essas farinhas que eu falei, e os pratos também feitos à base delas, podem causar o aumento do estrogênio no corpo e diminuir os níveis de progesterona, né? Essas substâncias possuem um alto índice glicêmico, ou seja, depois de ingeridos eles fazem com que o açúcar no seu sangue aumente de forma extremamente rápida. Isso faz com que a insulina também aumente rapidamente, e se você não sabe para que serve a insulina, ela é o hormônio que armazena toda essa glicose que você comeu em forma de gordura. E o tecido gorduroso é um dos maiores produtores de estrogênio. Isso quer dizer que quem exagera no consumo de açúcares, de farinhas de alto índice glicêmico, né, como essas aí que eu falei mais para trás, elas tendem a engordar mais e ter esse desequilíbrio hormonal e todos os prejuízos de saúde que vem com ele. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a farinha de tapioca ficou com a fama de ser saudável porque não contém glúten e não porque tem pouco carboidrato. Na realidade, ela tem uma quantidade de carboidratos refinados muito parecida com a do pão branco. E certamente a melhor ideia para as pessoas que desejam emagrecer não é fazer uma alimentação à base de pão branco, não é verdade isso? Então, com a farinha de tapioca acontece exatamente a mesma coisa. E agora que você já sabe disso tudo, aproveite o embalo e elimine o mais rápido possível o açúcar processado da sua vida. Evite comer farinhas de alto índice glicêmico em grandes quantidades
e também evite os alimentos muito processados, que são aqueles que foram muito alterados da sua forma original. Um exemplo simples: a laranja é o alimento original, o suco de laranja é o processado, prefira a laranja. Lembre que quanto menor for o índice glicêmico de um alimento, mais demora para a glicose entrar no seu sangue. E isso daí é melhor para o seu corpo porque causa menos impacto no metabolismo. Se você não dispensa farinhas, eu sugiro que você invista em farinhas mais saudáveis, como por exemplo a de linhaças, castanhas e outras semelhantes, né? E aproveite para incluir na sua dieta frutas e vegetais de baixo índice glicêmico e faça isso de uma forma criativa, adaptando suas receitas, os ingredientes ao seu orçamento e ao seu paladar. É sempre fácil fazer uma pesquisinha no Google, né? Escolher aqueles que vão funcionar melhor para você, então fica a seu critério. O terceiro fator que vai te ajudar a diminuir naturalmente o excesso de estrogênio no seu corpo é aumentar a ingestão de gorduras saudáveis. É aqui que entram frutas como o abacate, por exemplo, as castanhas, né, as oleaginosas, e o óleo de coco, por exemplo. Essas substâncias vão fazer com que os níveis de energia do seu corpo permaneçam estáveis por mais tempo. Isso vai fazer com que você fique saciado por mais tempo, e o que é um verdadeiro alívio para as pessoas que ficam com fome, querendo comer toda hora. E além disso, consumir gorduras boas aumenta a sua clareza mental. Agora veja bem, talvez o maior causador do excesso de estrogênio em sua dieta seja o consumo de carne e laticínios, né? Por exemplo, leite, queijo, manteiga e por aí vai. É importante ressaltar que, de uma forma geral, esses alimentos são saudáveis, ou pelo menos deveriam ser. O problema é a adição de conservantes, hormônios, remédios, vacinas, outras coisas que podem estar sendo colocados, né, durante a fabricação desses produtos. Um estudo realizado aí recentemente na Espanha mostrou que hoje o leite de caixinha contém em média de 20 medicamentos e produtos químicos diferentes, incluindo hormônios, enfim, uma série de coisas que a gente não deveria consumir normalmente. Então pense sobre isso. Você vai ao supermercado e compra uma caixinha de leite, só que esse leite tem mais de 20 medicamentos e produtos químicos que são totalmente diferentes e danosos, que vão aumentar o seu estrogênio. É por isso que se tornou tão comum nos consultórios médicos hoje em dia a gente vê menininhas de 9, 10 anos começando a menstruar, como se elas tivessem, por exemplo, 13 ou 14 anos. Bem diferente do normal. Uma parte da explicação disso, né, são esses hormônios que são adicionados, né, extras, né, no leite que elas tomam, nas carnes que essas meninas comem, enfim. Sem dúvida que essa é a parte mais difícil de resolver, até porque encontrar leite e carne orgânicos, ou seja, produzidos sem a adição de produtos químicos prejudiciais à nossa saúde, né? E com bois e frangos que se alimentam da forma normal, natural, como eram criados antigamente, está cada vez mais difícil e, consequentemente, mais caro. Mas eu acho que o investimento vale muito a pena, porque é muito mais barato conservar a saúde do que tratar a doença. Eu sei que vai ter gente se queixando aí nos comentários que esses alimentos são caros, mas isso é uma questão de postura pessoal. Eu estou aqui apenas dizendo no que eu acredito, né, e o que eu tento fazer pessoalmente na minha própria rotina. Então fica a critério de cada um em decidir o que é melhor para vocês, tá ok? Então, certo. Até aqui a gente já falou sobre a importância de evitar os alimentos à base de soja, de evitar o açúcar, de evitar as farinhas com alto índice glicêmico e as carnes e laticínios cheios de substância química. O último item da nossa lista não é exatamente um produto, mas a embalagem em que certos produtos são armazenados. E aqui eu estou falando dos plásticos. É muito importante evitar beber ou comer produtos que vêm em embalagens plásticas que contenham BPA. BPA significa bisfenol A. Essa substância funciona como um xenoestrógeno, ou seja, se comporta como estrógeno. Então, na medida do possível, passe longe das garrafas de plástico, principalmente quando elas são aquecidas, né? Isso vale para aqueles copinhos de café também. Se você deixar uma garrafa plástica de água exposta ao sol ou outra fonte de calor, esses xenoestrógenos eles se espalham na água. E quando você bebe essa água, os xenoestrógenos que estão diluídos ali entram no seu organismo e causam desequilíbrio hormonal enorme, né? Outro item junto com os itens plásticos que também causa problemas são as panelas de Teflon. Quando você aquece essas panelas, o calor aumenta em mais ou menos 400 vezes o desprendimento de algumas substâncias que também são imitadores do estrogênio. Esse é o mais controverso tipo de panela disponível no mercado. É comum a gente ouvir dizer que se o alimento é aquecido em baixas temperaturas, ele não é nocivo à saúde. Mas os resultados de várias pesquisas já feitas, né, desde a fabricação das primeiras panelas de Teflon nos Estados Unidos, no ano de 1954, até hoje, mostram o contrário.
Na composição do Teflon estão o ácido perfluoroctanoico, né, que é o PFOA, enfim, uma série de substâncias com nomes estranhos, todos considerados tóxicos para o organismo por serem polímeros fluoretados sintéticos. Por eles serem sintéticos, eles não são reconhecidos pelo nosso corpo e tendem a se acumular nas células com o passar do tempo. Segundo vários estudos de longo prazo, né, eles podem até danificar e alterar o DNA. Isso quer dizer que podem causar, inclusive, câncer, né? Então, quando aquecidos, eles podem causar, como eu falei para vocês, né, desde câncer até sintomas semelhantes à gripe, um monte de coisas aí. Câncer de fígado e rins, né, para ser mais exato. Eles também podem causar problemas de tireoide, de coração, colesterol alto, imunidade baixa e outras complicações. Esses compostos aí presentes nas panelas de Teflon, eles contêm flúor, que é uma substância comprovadamente tóxica, cujo uso foi proibido em vários países da Europa pelos mesmos problemas de saúde citados, né, que a gente já citou. Infelizmente no Brasil a gente ainda usa em grandes quantidades, né, enfim, é muito comum. Essa união aí bombástica, né, de produtos também ela é obesogênica, ou seja, deixa a gente mais gordo, né, e ela é bociogênica, né, pode deixar as pessoas com bócio. Então, muitas vezes estão associados ao hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite Hashimoto, doença de Graves, enfim, câncer de tireoide, uma série de problemas de tireoide. Então, para aqueles que desejam saber mais sobre essa questão do Teflon, né, eu vou sugerir para vocês um filme que foi publicado aqui no Brasil em fevereiro de 2020, que é chamado de Dark Waters, que no português ficou traduzido como O Preço da Verdade. Fica aí a sugestão de filme, porque além de atores excelentes, o caso em si e os dados mencionados no filme são impressionantes, são alarmantes, né? Um deles é que é provável que 99% da população tenha seus componentes, né, os componentes do Teflon no sangue. Então, novamente, usar panelas que contêm Teflon e consumir alimentos armazenados em embalagens plásticas que contêm bisfenol A, ou BPA, são coisas que a gente deve evitar se quiser evitar os problemas causados pelo excesso de estrogênio no nosso corpo. E aqui vai a minha última dica. Se você quiser começar a desintoxicar seu corpo do excesso de estrogênios, existe uma substância encontrada nos vegetais crucíferos, eu vou falar quais são eles, chamada indol 3-carbinol. A substância é importante porque ela tem um enorme poder de detoxificação. E além de ser um grande aliado na diminuição dos níveis de estrogênio e no restabelecimento do equilíbrio desse hormônio no corpo. Alguns exemplos desses vegetais crucíferos são o couve-flor, a couve de Bruxelas, entre outros, né? Todos esses são ricos em indol 3-carbinol e vão ajudar a desintoxicar o seu corpo. O recomendado para conseguir esse efeito é consumir pelo menos uma porção do tamanho do seu punho fechado em 3 vezes por semana, né? 3 a 4 vezes por semana em uma das refeições principais por dia. Então, resumindo tudo, a gente fica assim, pessoal. Evitar alimentos à base de soja, evitar açúcar e carboidratos refinados, sobretudo as farinhas de alto índice glicêmico, evitar na medida do possível o consumo de carnes, leite e derivados de animais tratados com excesso de hormônios e substâncias químicas. E sim, eu sei que esse aqui é bem difícil de conseguir no nosso país, mas a informação está aí para você, né? Para você fazer o que você achar melhor. Quarto, evitar o uso de alimentos, né, que estão acondicionados em embalagens que tem BPA e uso de panelas de Teflon. E o quinto, aumentar as gorduras, o consumo de gorduras saudáveis na sua dieta sempre que possível. Então, eu queria agradecer pela sua companhia. Se esse vídeo ajudar você de alguma maneira ou puder ajudar alguém que você conhece, compartilhe. Mais uma vez eu queria agradecer a vocês, né? Agradecer pelas pessoas que nos seguem aqui, que falam com a gente, que colocam comentários, que seguem a gente lá no Instagram. Enfim, queria convidar, se você não segue a gente ainda no Instagram, Dr. Daniel Machado, tudo escrito por extenso. Dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui com todos. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.